Bendizemos o Teu nome, Senhor. Glorificamos e exaltamos o Teu nome, Senhor. Tu és o único digno de receber o louvor, a adoração. Por isso, que nessa noite nós erguemos aqui um altar de adoração ao único Deus vivo e verdadeiro. Pai, queremos que nessa noite o Senhor tenha, pelo Seu Espírito, total liberdade de se mover no nosso meio, fazendo aquilo que só o Senhor é capaz de fazer, pela Sua palavra, que é poderosa, que tem a capacidade de dividir a alma do Espírito, juntas e medulas, e tem a capacidade também, Senhor, de penetrar no mais profundo dos corações humanos. E hoje aqui isso aconteça, se torne realidade. Não fiquemos com a palavra apenas na alma, como já nos foi lembrado no início desse culto, mas que essa palavra penetre o mais profundo, na terra, no terreno do nosso coração. Possamos guardá-la, protegê-la com perseverança, porque nela está a capacidade de produzir a 30, a 60 e a 100 por cada semente da Sua palavra que cair no nosso coração. Por isso, Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade no nosso meio. Mova-se, Espírito Santo de Deus, desce sobre nós nessa noite. Yeah! Yeah! Aleluia! 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 Yeah! Há um grito na nossa alma hoje contra a circunstância, contra a incredulidade, contra a dor, o medo, o pavor do diabo. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre as tempestades eu voarei. Meu Deus, meu Deus. Olha, isso aqui está muito bom, pastor João. Isso aqui está bom demais. Aleluia. Vamos cantar mais uma vez, meu filho. Ele é merecedor. Ele é merecedor. Pegue suas mãos para o alto. Nós viemos para adorá-lo. Nós viemos para bendizê-lo. Nós viemos para louvá-lo. Cante sua fé. Eu voarei sobre as águas, Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu vou. Yeah! Você consegue sentir o que eu estou sentindo agora? E depois de você confessar isso de todo o seu coração, de você entoar louvores com essas palavras ao Senhor, você consegue perceber que uma paz ela enche a sua alma, uma calmaria. Ei, consegue sentir seus pés sobre uma rocha? Ei, o diabo não vai levar vantagem sobre
tem uma arma poderosa, irmão. Sua boca e o espírito da fé que habita dentro de você. O apóstolo Paulo disse: crie. Por isso eu falei. Mas ele também disse: porque cremos, também nós falamos. Ei, se operou para Paulo, opera para mim, para você. Se funcionou com ele, funciona comigo e com você. Aleluia, 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 aleluia. E papai, oh aleluia. Eu não sei você, mas o menino dentro de mim já está cheio do Espírito Santo. Nós estamos no culto de libertação, culto do Espírito Santo. Aleluia. Vamos lá, erga suas mãos, meu filho. Você não veio para ouvir uma palestra, você veio para cultuar. Deixe suas mãos bem erguidas. Deixa o diabo ver que você não se rende à situação dele, mas você confia de todo o seu coração no único Deus vivo e verdadeiro. A ti somente, Senhor, nós cedemos a nossa vontade. Aleluia. Meu Rei Jesus, meu Rei Jesus. Isso, meu irmão, isso, meu irmão, isso. Ei, há um grito entalado na sua garganta. Bota isso pra fora, bota isso pra fora. Grita na cara das circunstâncias, grita na cara do diabo. Ei! Aleluia. Procura a dor que você entrou com ela aí agora. Procura a dor de cabeça que você chegou com ela aqui agora. Procura aí. Não tá mais. Não tá mais. Ei, não tá mais. Não tá mais. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Quer Deus envolvido na sua situação? Você quer ver Deus envolvido na sua situação mesmo? Adore-o, 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 adore-o. Louve-o, louve-o de todo o seu coração. Se o trovão e o mar sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas, agindo Deus quem impedirá. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei. Bendito Pai, nós te amamos, Senhor. Amamos o Senhor e a sua palavra. Reverenciamos sua presença.
Oh, bendito Rei. Bendito Rei. Ei, há uma onda de cura aqui agora. Pega essa onda, meu irmão. Ei, surfa nessa onda. Essa é a tua hora. Essa é a tua hora. Está ecoando lá atrás. Lá atrás. Lá atrás. Isso, minha querida. Recebe aí, meu irmão. Ei! Jesus, Jesus, Jesus. Te louvamos, 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 Jesus. Aleluia. Aleluia. Meu Rei, me ajuda, Jeová. Aleluia. Aleluia. Yeah! Meu papai. Ei, meu Deus. Jesus de Nazaré. Aleluia. Meu Pai do céu. Oh, yeah! Papai, papai, eu te amo, Jesus. Nós temos um cronograma, nós temos uma liturgia, temos uma programação, mas nós, irmão, não podemos desconsiderar a presença do Senhor que está nesse lugar. Eu estou tentando seguir um roteiro aqui, mas não está fácil não, está difícil. Oh, só dá vontade de adorar. Então vamos lá, vamos de novo. Papai. Pai, meu Pai, meu papai. Esquece tudo lá fora. Ah, papai. Só diz isso, querido. Ama Ele de todo o seu coração. Diz, meus irmãos, à meia-noite Paulo e Silas estavam presos, amarrados, feridos. Mas a palavra registra, queridos, que eles oraram e cantaram louvores aos Deus dos céus. De repente, eu também gosto desses de repente de Deus. De repente, de repente,
de repente, tremeu o lugar. As cadeias de todos foram quebradas. As portas das prisões foram abertas. Preste bem atenção, a Bíblia diz, queridos, que quando eles começaram a louvar, já haviam orado, mas a Bíblia diz que começando eles a louvar, aí vem a resposta. Sabe, você já orou demais, você já orou muito, chorou bastante. Agora chegou a hora só de você agradecer. Paulo diz em Filipenses capítulo 4, verso 6: ei, não anda ansioso por nada, preocupado por nada. Antes que a preocupação tome conta de você, antes que a ansiedade venha te sufocar, faça todas as suas petições, orações, pedidos conhecidos diante de Deus. Mas faz isso com ações de graças. Depois que você pedir, agradece antecipadamente, sabendo, tendo a confiança, a certeza, Ele me ouve, e se eu sei que Ele me ouve, certamente Ele me atende. Portanto, recebe antecipadamente, papai, meu louvor e minha gratidão, minha adoração, porque sei que os teus ouvidos estão abertos às orações que estão sendo feitas nesse lugar, e que seu braço não está encolhido para socorrer, nem teu ouvido fechado que não possa salvar. Reverenciamos a Ti, Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Oh, aleluia. Obrigado, meus filhos. Eu queria levar vocês comigo em todo lugar que eu fosse pregar, vocês tocando e cantando Jesus. Olha que maravilha. Eu nem precisava ter muita anotação para pregar com um povo desse tocando para nós. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Bom, queridos, eu vou tentar ministrar o que Deus colocou no meu coração, recordando o tema da vez, que é inspiração para viver. Hebreus capítulo 13, verso 7 diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e atentando cuidadosamente, observando atentamente a vida deles, imitem a fé que eles tiveram. Para mim esse versículo, irmãos, desculpem os demais irmãos, mas para mim esse versículo foi escrito por pastor Bud. Quando li essa passagem pela primeira vez, eu associei rapidamente ao pastor Bud. Ele ainda era vivo, porque a Bíblia diz para nós lembrarmos dos nossos guias que pregaram verdadeiramente a palavra. Eu tive outros pastores me pregaram verdadeiramente também a palavra, mas eu quero honrar aqui aquele com quem eu tenho passado, ou passei mais tempo, que foi o pastor Bud. E a palavra diz em Hebreus 13 para a gente lembrar, ter como inspiração para viver a vida e a palavra que essas pessoas pregaram. Pastor Bud, como você deve se lembrar, irmãos, nunca pregou outra coisa a não ser a palavra de Deus. Se você puder ouvir uma fita cassete dele, um CD dos primeiros dias que ele nos pregou a palavra, é a mesma mensagem até o último dia, na véspera dele morrer. Nunca mudou uma vírgula, nunca alterou nada. Foi chamado de radical xiita por muita gente, porque não mudava, não alterava, nunca foi na moda, nunca foi vamos dizer, pela fama das pessoas, muito pelo contrário. Então, esse versículo de Hebreus me lembra muito ele. Eu quero honrá-lo com o tema que estamos estudando, porque foi através do pastor Bud também, irmãos, que nós tivemos o despertar para lermos, estudarmos bons livros.
Eu não sei se você é dessa época, mas eu me converti há 30 anos atrás e só quem lia livros eram seminaristas e os pastores, os ministros. A grande maioria dos leigos da igreja não tinham o hábito de ler livros. Mas o pastor Bud chegou e já nos instigou. Ele colocou bons livros nas nossas mãos e ele queria, irmão, que nós inculcássemos verdadeiramente o versículo que ele trouxe consigo e morreu com ele. 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, irmãos, que vocês falem a mesma coisa. Falar a mesma coisa. E o apóstolo Paulo diz que pelo tempo já decorrido que os irmãos em Coríntios tinham recebido a palavra, ele diz: vocês já deveriam ser mestres e todos vocês já deveriam dar um parecer. Ou seja, Paulo está dizendo, pelo que vocês já conhecem da palavra, todos vocês deviam ser técnicos. Quando lhe perguntasse alguma coisa da palavra, essa era a intenção do pastor Bud para com todos nós. Não só os pastores, seus auxiliares, seus pastores diretos, ministros, não, mas todos na igreja, falando a mesma coisa. E isso, irmãos, é maravilhoso, eu acho isso tremendo, porque nós vemos dentro da igreja, no corpo de Cristo, as pessoas desenvolvendo, correndo a carreira que Deus propôs a ele, porque os ministros não tolheram isso, eles não esconderam isso da congregação ou da igreja, amém? Então, nesse bom hábito da leitura, eu quero recomendar a todos vocês também esse livro do Tony Cook chamado Atravessando as Tempestades. Se você ainda não leu esse livro, eu recomendo que você leia. E se você não tem, a nossa livraria aqui está aberta hoje à noite para você adquirir. Você que tem uma livraria na sua igreja, que está nos assistindo, você quer abrir uma livraria na sua igreja, liga para cá, ou liga para a editora Rema Brasil, procura-nos, e nós temos muitos títulos, entre eles os livros de Tony Cook, e esse livro em especial hoje à noite eu quero falar sobre ele, e recomendo que você saia daqui hoje à noite comprando um e leia ele, certamente vai tocar a tua vida, amém? Porque quem de nós, irmão, pode dizer que nunca, jamais passou por uma tempestade? Tempestades na Bíblia mostram muitas dificuldades, e dificuldades nenhum de nós está isento, ninguém. Jesus, irmão, foi o homem mais perfeito, Jesus foi o homem mais santo andando nessa terra, e ele não ficou livre de tempestades, de problemas, de dificuldades, amém? Pessoas ainda hoje acreditam que se eles fizerem boas obras, caridade, se eles evitarem muitas coisas, como fazia Jó, que a Bíblia diz que aquele homem íntegro, reto, que se desviava do mal, ele esperava que as coisas ruins não acontecessem para ele. Mas as coisas ruins vieram para ele, mesmo se desviando do mal, sendo um homem íntegro, de caráter, de palavra. Mas as coisas vieram para ele, vieram para todos os seres humanos, inclusive para nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, como atravessar as tempestades? Como vencer as tempestades? Esse livro nos ensina, nos leva passo a passo pela palavra de Deus, nos dando pelo menos 3 exemplos. Ele fala sobre a tempestade de Jonas, fala sobre a tempestade que os discípulos enfrentaram antes de chegar em Gadara, com Jesus no barco, e ele fala também da tempestade do apóstolo Paulo, sendo preso em um barco levado para Roma. Ele compara essas 3 tempestades, e olha, irmãos, eu me identifiquei com tudo o que o livro diz, mas em especial a parte onde ele fala sobre atravessando as tempestades interiores, e é sobre elas que eu nessa noite quero rapidamente falar com você. Então, coloca aí, por favor, Salmo 34, 19, queridos. Não precisa nem se abrir sua Bíblia. Olhe para cá, porque a gente vai ganhar tempo. Já andamos demais aqui na parte do louvor. Coloca aí, Salmos 34, 19, diz: muitas. Fala muitas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ouviu isso, irmão? Isso é confortante ou não? Para muitas pessoas, irmãos, eles pegam só a primeira parte do versículo e eles querem mais ser um daqueles defensores do vitimismo.
Olha, é incapaz que a gente não sofra, é incapaz que a gente não tenha perdas. Olha, essa vida é só assim, nós temos só que passar por ela dando glória a Deus. Vai passando pela prova dando glória a Deus, irmão, porque é assim mesmo. Agora, quando chegarmos na glória, iremos cantar naquele lindo coral. Eles estão tão tristes, tão desanimados, que eles nem cantam aqui e querem cantar no coral de lá. Não sei como, não sei. Mas a Bíblia diz, irmão, olha, muitas são as aflições. Fala comigo, aflições. Quando fala de aflições, fala de problemas na alma. Amém, irmãos? Fala de tempestades interiores. Muitas são as aflições interiores do justo, mas o Senhor o livra de todas. João capítulo 16, 33, coloca por favor esse outro versículo. Eu quero te mostrar esse versículo que Jesus vai dizer para nós. Ele fala, estas coisas eu vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. Quero que você espere um pouquinho aqui. O que Jesus estava dizendo? Estas coisas vos tenho dito. Teríamos que ler os versículos anteriores. Não temos tempo de ler, mas você vai ler em casa. Esse capítulo 16 e o 17 está encerrando as palavras de Jesus sentado com seus discípulos à mesa, quando ele instituiu a primeira ceia. Do capítulo 13 até o 17, Jesus está falando com eles e dando algumas instruções. E aí, antes desse versículo 33, Jesus vai dizer para eles, olha, vai chegar a hora, todos vocês vão me abandonar, todos vocês vão fugir, eu vou ficar sozinho, mas eu não estarei só, porque aquele que me enviou estará comigo. Aí Jesus vai dizer, eu tenho dito essas coisas para vocês, para que vocês tenham paz em mim. E veja, ele está se antecipando, ele vai dizer, ei, vai chegar um tempo que vocês vão se atordoar por dentro, vocês vão ficar tão confusos, vocês vão ficar tão traumatizados, vocês vão ficar assim, ressentidos com vocês mesmos. Vocês ficaram decepcionados com vocês mesmos, dizendo, como eu pude abandoná-lo, como eu pude deixá-lo, se eu jurei. Pedro disse isso, Tomé disse isso, aqui a espada, eu morro, dou minha vida por você. Mas Jesus disse, chegará o momento que todos vocês me abandonarão. Mas eu vou logo antecipando. Vocês pensam que vão me deixar só? Eu estou resolvido por dentro quanto a isso. Estou muito bem resolvido por dentro. Essa tempestade que vocês sentirão lá na frente, agora eu já dominei ela aqui dentro. O medo de estar só, o medo de ser deixado para trás, o medo de ser abandonado, o medo de ser covardemente negado, eu já trabalhei ele aqui dentro. Fiquem tranquilos. Eu já venci essas coisas que tem o mundo. Aleluia! Então, se ele venceu, irmão, ele consegue nos dar essa mesma capacidade para vencer por dentro. Muitos de nós, irmãos, temos sido iludidos pelo diabo, porque o diabo levanta as tempestades exteriores, bagunça com tudo ao nosso redor, toca chocalho, chama a atenção com pandeiro, sanfona e triângulo. Faz um forró na nossa vida, para nos chamar a atenção às tempestades externas. Porque ele sabe, querido, que se a gente deixar a tempestade interna aflorar, nós estamos perdidos. Mas se soubermos controlar a tempestade interna, pastor Abraão, a externa é tranquila. Jesus está num barco, e ele ordenou a seus discípulos, vamos atravessar, vamos passar para o outro lado. Jesus tinha um propósito, tinha um objetivo, irmão. Não era apenas fazer um passeio naquele dia, ele não queria fazer turismo em Gadara. Ele tinha um propósito, tinha um objetivo. Havia um homem louco lá, mas num determinado momento da sua loucura, a Bíblia diz que de dia e de noite ele clamava aos céus. E em Lucas capítulo 18 diz, olha, pode parecer que Deus demore a atender aqueles que clamam a Ele dia e noite, mas só parece que demora, porque rapidamente Ele vai agir, Ele vai fazer. Enquanto aquele homem louco tinha algum senso de lucidez, caiu, ele clamava aos céus. Jesus, é agora, ele clamou, ele pediu, eu vou lá. Esse homem tinha um problema interno, era uma loucura interna, era um pavor, uma tempestade que não parava por dentro. E ele trazia tempestade para os de fora.
E Jesus vai lá para resolver o problema dele. Mas sabe o que é que o diabo vai fazer com Jesus e com os discípulos? Levanta uma tempestade externa. Como que estava Jesus quando essa tempestade externa foi levantada? Que apavorou todos os seus discípulos no barco. Homens experientes à navegação. Como estava seu Senhor Jesus? Diga isso de novo, diga. Dormindo. Eu sou do tempo, irmão, que o pai dizia para o menino: cala a boca, vai dormir, senão eu dou-lhe uma surra. Ninguém dorme num pavor desse, no medo de tomar uma surra. Ninguém dorme não, meu filho. Só quem dorme mesmo no meio da tempestade é crente. Estevão, ameaçado, ranger de dente, tinido de espada, facão raspando no chão, mata, esfola. E a sua Bíblia diz que apedrejaram Estevão, que erguendo as mãos diz: Pai, perdoa eles não sabem o que estão fazendo não. Eles estão coitados nessa tempestade aí externa, e aqui dentro está tudo em paz, tranquilo, aleluia. Aqui dentro está tranquilo. E a sua Bíblia não diz que Estevão morreu, sua Bíblia diz: Estevão adormeceu. Tenta hoje à noite dar uma surra no seu menino para ver se ele dorme na surra. Dorme não. Mas crente dorme na pedra. Crente dorme. Se tiver resolvido por dentro, você descansa. Nosso exemplo é o rei. Tempestade, maremoto, tsunami, vendaval, ventos gritando e água gelada na nuca. Os discípulos se desesperam ao ponto de perguntar para ele: será que o Senhor não se toca que vamos todos glu, 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 para o fundo do lago? E o ser humano chegar a dizer para Deus: o Senhor não está se apercebido que o Senhor mesmo vai afundar? É muito desespero, meu filho. Nenhum de nós já passou por isso, não. É muito desespero. Dizer para o Criador, o sustentador de todas as coisas, o Criador do universo, dizer para ele: você está doido, rapaz? Você dormir numa hora dessa? Isso não é hora de dormir, isso é hora de ajudar aqui de alguma forma, botar água para, jogar água para fora. Se o trovão e o mar Jesus levanta e faz: cala a boca. Ei, silêncio aí. E você se aquiete. E os discípulos, a Bíblia diz, tremendo, perguntam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele estava tão bem resolvido por dentro, filho. Olha os detalhes que a Bíblia nos mostra. Diz que ele dormia aonde? Alguém sabe, hein? Meus alunos do Rema sabem. Dormia aonde? Na popa. Não na proa. Proa é a frente, popa é lá atrás, onde fica o motor, o leme, o controle. Ele está dormindo, meu filho, mas está no controle. Ele tem o motor na mão, meu filho. Ele não vai parar. Ele vai levar, ele vai guiar. Se ele diz: passa para lá, ei, pode levantar o vendaval, o maremoto, ele está no controle. Aleluia. Não vai afundar não. Ele está resolvido por dentro. Ele quer que nós aprendamos isso, irmão, a ter paz interior. Por isso ele disse: escuta, eu vou deixar com vocês uma arma poderosa nesse mundo. Eu vou deixar minha paz. Essa que você me viu utilizar nesses momentos de dificuldade, nesse momento em que todos me deixaram. Eu estava tranquilão. Aleluia. É essa paz que eu quero que você experimente. Quero que você viva por isso. E ele só pôde fazer isso, irmão, porque ele nos transformou em novas criaturas. Ele nos deu o seu coração. Ele nos deu do seu espírito. Creia também que ele lhe deu essa paz. Essa paz é um fruto do espírito, você pode experimentar ela. A minha filha, uma das minhas filhas tomou veneno. 2 copos de veneno de rato. Teve parada cardíaca. E foi. E o que mais, meu amor? Entrou em coma. E os médicos nos ligaram. Ela no Rio Grande do Norte e nós em Petrolina. 2, 3 dias para casar a primogênita.
chega o telefone, o senhor tem que vir agora aqui no hospital, que já há mais de 15 minutos ela está em coma e teve parada cardíaca e não tem mais como voltar. 15 minutos com a parada cardíaca, não tem mais jeito. Vem aqui assinar os documentos, papéis, porque o hospital não se responsabiliza mais. Não tem mais o que fazer. O que se faz numa hora dessa? Você me vê pular aqui, meu filho, me descabelar, não é teatro não. Eu vou dizer de novo você, não é teatro não, meu filho. Eu não faria isso. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sob a tempestade eu voarei. Meu irmão do teclado, vem tu para cá, meu filho, vem para me ajudar. Telefone no ouvido, sua filha está há 15 minutos em coma e parada cardíaca. Vem só assinar documentos, porque não tem mais jeito. O que se faz na hora dessa? Se você estudar no Rema, você vai saber o que fazer na hora dessa. Eu dou graças a Deus, irmão, por ter sido ensinado no Rema, que isso é possível. É possível você experimentar essa paz que Cristo oferece. Isso é uma realidade, não é utopia, minha gente. Isso não é história de carochinha, isso não é a história de um seminário que está querendo vender bolsa escolar para você, não. Se dessemos oportunidade aqui, uma centena ou milhares de pessoas nesse país, para testemunhar o que Deus fez na vida deles, através do conhecimento revelado que o Rema trouxe. Aleluia! Graças a Deus por ter aprendido no Rema sobre a oração que prevalece, sobre a autoridade do crente, sobre ser uma realidade, a nova criatura que Cristo criou, recriou em nós. Porque na hora do aperto, irmão, na hora do sufoco, nós temos dois caminhos. Ligar para todo mundo que a gente conhece, todos os grupos de WhatsApp, levanta a oração, intercessão agora, irmão, vamos para uma vigília. Se desesperar e ainda perguntar a Deus, por que, Senhor? Por que isso está acontecendo? Tenho tentado andar justo na Tua presença, tenho tentado fazer o certo na tua casa. Por que, Senhor? Eu tinha sido enviado para Petrolina. Fazia também pouco tempo que o nosso filho tinha sido raptado. Quase um sequestro. Ele ficou por mais de 5 horas em poder desses raptores. Eu podia ter ficado perguntando, Senhor, por quê? Que é isso? Tem uma cabeça de jumento, de bode enterrado no meu quintal? Alguém será que fez uma macumba, costurou a boca de um sapo, jogou no meu quintal? Porque se eu fosse um crente, irmãos, supersticioso, era isso que eu ia pensar. Não, Deus não me chamou para ministério, coisa nenhuma, porque olha tanta coisa errada. Eu me esforçando para fazer o bem, irmão, estou vivendo uma vida justa, íntegra, santa, com toda a minha família, filho raptado, sequestrado, e agora uma filha na pedra do necrotério. O que fazer? Lembra-se da palavra, lembre dos seus guias, aqueles que vos pregaram a palavra de Deus, e observe bem atentamente como foi que eles findaram a vida deles. Talvez vocês não conheceram a vida do pastor Bander em particular, mas os ministros mais próximos souberam quantas dificuldades passou, quantas coisas ele venceu. Ele sempre foi um exemplo para nós, deixou esse legado. Ainda hoje eu me pergunto, o que faria o pastor Bander nos dias como esse de pandemia? Ele estaria pregando o que aqui? Medo, pavor, desespero? Muito pelo contrário. Eu acho até que os pastores teriam até que ter muito cuidado com ele. Pastor, não prego bem isso, não falo tanto assim não, pastor, pelo amor de Deus. Porque, irmãos, ele ia para cima. Ele falaria a verdade. Ele iria dizer, a palavra diz isso, irmão. Se a Bíblia diz que eu posso até passar pelo vale da sombra da morte, mas eu sei que eu vou passar, não vou ficar. Porque a vara e o cajado do meu Senhor estará comigo. Era isso que ele pregaria para nós, irmão. Ele diria para nós que a palavra de Deus já previa que iríamos passar por tempestades, mas que nós iríamos vencê-las, nós estaríamos do outro lado com Cristo. E ainda voltaríamos pelo mesmo caminho, como Jesus fez voltando de Gadara para a sua terra. Então nós não podemos deixar, irmão, de celebrar essa palavra que nós recebemos. Essa palavra muda a vida. Quando a gente diz, vem estudar no Rema, que a palavra que você vai receber muda a sua vida, a minha mudou.
Se não fosse essa palavra, minha filha estava na pedra do necrotério, ou perdão, ela tinha ido da pedra do necrotério para ser enterrada. E ela está me assistindo agora. Está me assistindo agora. Porque aprendi que orar com confiança, adorar ao Senhor no meio da tempestade, irmão, é um exercício maravilhoso. Tem gente que quer ser musculoso, quer ter corpo esbelto, mas não quer fazer força, não quer o sacrifício de pegar peso, acordar cedo, não quer calçar nem os tênis, quanto mais vestir um calção e uma camiseta para ir para a academia. Ei, meu filho, todo músculo, ele precisa ser exercitado, senão ele atrofia. E é um músculo da fé a ser exercitado. E esse músculo da fé ele é exercitado exatamente nessa tempestade. É você dizer, Ele está comigo, meu filho. Vai comigo, família, vamos junto. Não vamos nos afogar. Não vamos chegar lá, mas está muito barulho. Vamos embora, filho. Só dá ouvido à palavra dEle. Ei, mas está muito frio. Não. Anda mais um pouco que a gente se aquece no Espírito de Deus. Pegamos as mãos e oramos dizendo, Senhor, Tu és o Deus Criador do céu e da terra. Tu és o Deus Criador. E no princípio, Senhor, Tu pegaste um boneco de barro, sopraste nas narinas dele e o transformou em um ser vivente. Senhor, estão dizendo que a minha filha está só o boneco de barro, porque o Espírito já saiu dela. Então ela é material para um milagre. Sabe que milagre, irmãos, é algo que não se explica? Quando não tem mais solução, quando começa as impossibilidades humanas, aí entra a possibilidade divina. Ela é material para milagre, Pai. Ela está pronta para receber o Espírito nas narinas. Sopra nela, Espírito Santo. Enche-a com Teu poder. Papai, distante, a Sua palavra diz que não há distância no mundo espiritual. Envia a Tua palavra agora. Sara ela e levanta ela daquele lugar. Parece loucura. É loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos, diz a palavra, é o poder de Deus. Não sei te explicar. Eu só sei testemunhar, dizendo para você, 6 da manhã do outro dia, ela estava viva, acordada, e os médicos coçando a cabeça, querendo saber como pode, um rato come uma bisnaga daquele veneno, come as vísceras, come até os ossos. Como pode o ser humano tomar 2 copos de veneno e ficar vivo? Ei, os incrédulos ainda disseram, ela vai vegetar, os órgãos internos foram corroídos, não vai poder ter filho. Ela já me deu um meninão lindo desse tamanho. Um príncipe chamado Nicolas. Meu Nick. Uau. Vem dizer para mim, meu filho, que esse Deus está morto. Morto está a sua fé. A nossa está viva. Então deixa eu encerrar, deixa eu resumir aqui. Tinha muitas coisas para falar, mas não vou falar rapidamente. Paulo, irmão, teve problemas sérios, assim como Jesus teve, os discípulos tiveram. A sua Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 2,18, se puder botar esse versículo aí, por favor, eu quero ler ele rapidamente. O apóstolo Paulo disse, por isso, nós quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2, contudo, olha o que Paulo diz, Satanás nos barrou o caminho. Ei, Paulo não disse, foi um ministro do diabo, foi um governo maldito, foi um político corrupto, que fez alguma coisa lá e nos impediu de chegar na cidade. Ele disse, foi o próprio Satanás que nos barrou o caminho. Eu fiz questão de anotar o que esse livro maravilhoso me ensinou. Barrar significa intervir no avanço de alguém. Escuta, intervir, alterar o avanço de uma pessoa, impedir o curso, isolar o caminho. Também significa deter, frustrar, impedir alguém, destruindo a estrada que ele tem que caminhar nela. Isso é o que diz essa palavra, pastor Alan, no grego, barrar. Tudo isso, Paulo disse, Satanás operou
nesse nível na minha vida. Eu queria estar com vocês não só uma vez, duas, eu queria estar lá, mas o que eu sofri foi tão terrível, foi o próprio Satanás quem fez isso comigo. E olha que ele trabalhou para eu não chegar até vocês. Mas se você quer saber, irmão, a fé, irmão, significa perseverar e continuar confiando em Deus, apesar de todas as provas que as tempestades da vida venham contra nós. Amém, irmãos? Nós não sejamos como Jonas. Você vem aprender muito nesse livro sobre a história de Jonas, eu aprendi bastante. Jonas, irmão, foi usado por Deus. Deus cumpriu o seu propósito através de Jonas. Mas Deus não cumpriu o propósito dele na vida de Jonas. Porque o livro de Jonas encerra com Jonas discutindo com Deus, dizendo: eu já sabia que o senhor era assim, por isso que eu não fui, né? Eu sei que o senhor é desse jeito mesmo, o senhor é perdoador, tal, eu não gosto desse povo mesmo. Então, não seja como Jonas, fazer apenas como foi lido aqui, 2 de Crônicas 25, 2, né, meu filho? Que o rei diz que ele fez o que era reto diante de Deus, mas não com inteireza do coração. Não sejamos assim, irmão. Fazer para o Senhor com inteireza do coração. Não deixar que essas tempestades deixem nosso coração duro. As circunstâncias externas, irmão, façam com que bagunce tudo dentro de nós. Jonas termina a história do livro ele bagunçado ainda, com raiva porque Deus fez uma planta nascer, depois a planta morre e ele ainda está com raiva de Deus. Uma pessoa que não se ajustou por dentro. Você conhece algum crente assim? Sempre mal-humorado, sempre reclamando, sempre murmurando. Esse tipo de crente não termina a história dele muito bem, não. Agora, termina bem aqueles, irmãos, que se resolvem com Cristo. Eu quero aqui mostrar para você somente o último versículo, e você não precisa abrir nem aparecer aqui, porque está em Atos capítulo 27. Lá no versículo 24, o apóstolo Paulo está num barco sendo levado para Roma. Ele é um prisioneiro, mas ele tinha alertado a todos, inclusive o líder do barco, o capitão, o comandante do barco, dizendo: não vamos agora, o tempo não é bom. Mas ele, como escravo, não tinha voz ativa. Ele era um homem de Deus, um profeta de Deus, mas não ouviram sua voz. Então, nós podemos, irmãos, sofrer por consequência das más atitudes dos outros também. Às vezes as pessoas se perguntam: por que isso acontece comigo? Isso acontece, irmão, porque pessoas tomam decisões erradas na nossa sociedade, na nossa casa. Pais que tomam decisões erradas e fazem os filhos sofrerem. Filhos que tomam decisões erradas e fazem com que seus pais sofram as consequências daquelas decisões. E nós não estamos imunes a essas coisas. Mas nós temos que resolver logo como é que isso vai me afetar por dentro. Pode afetar por fora. Paulo conta algo bem extraordinário. Ele diz assim: nós podemos ser até abatidos. Ou seja, vem de fora, pá, o abate. Mas destruído não. Eu costumo dizer que nós somos, aos olhos de Deus, os Robocop de Deus. Alguém assistiu o filme Robocop? É bala por todo que é lado, é tiro, é canhão, pá, arranca pedaço tudo, e o cabo ele ainda anda. Ele é abatido, mas destruído não. Aleluia. Foi isso que Paulo quis dizer para nós. Podemos ser até abatidos. Destruído é outra coisa. Não tem como. Amém? Então Paulo vai dizer, depois que já vários dias sem comida, vários dias sem ver a luz do sol, vários dias sem ver estrela, não havia direção, não havia condição nenhuma de se dizer: vamos escapar. Paulo chega todo tranquilão e diz: ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tenham um bom ânimo. Todo mundo desesperado, já jogaram mercadoria fora, já pensaram em matar todos os presos. Está uma bagunça, um inferno naquele barco. Desespero, quase chegando ao ponto de canibalismo. Aí Paulo chega e diz: ei, fiquem calmos, tenham um bom ânimo, porque o anjo do Senhor, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo a noite passada, e ele disse para mim: Paulo, não temas. Eu entreguei, pela graça de Deus, todos os que estão nesse barco contigo. Nenhum deles vai se perder, porque importa que tu chegues a Roma. E Paulo disse: eu acredito que vai acontecer do mesmo jeito que Deus falou comigo. Então vocês recobrem o ânimo, se animem, que a gente chega lá.
Está preparado para você agir desse jeito no meio da tempestade na sua casa? Quando o seu casamento parecer que vai falhar, quando a doença quiser se instalar, está preparado para agir desse jeito, dizendo: ei, o Deus de quem sou e a quem sirvo, Ele me disse para não temer. Ele disse que eu tenho que chegar, tenho um propósito a cumprir, eu tenho um plano que Deus me deu, e Ele não vai ser frustrado. Fique de pé agora, por favor. Aleluia. Resolva hoje à noite mesmo, irmão. Eu vou experimentar essa paz que excede todo entendimento. Resolva no seu coração. Eu não vou deixar o diabo atrapalhar o plano de Deus na minha vida, minha carreira, o propósito de Deus na minha vida, o plano que Ele tem para a minha vida. Não deixa. O diabo primeiro vai chamar a sua atenção para o exterior. Olha o vento, sinta a água gelada. Isso, meu filho, diga isso mesmo. Perdeu, diabo velho. Se você se resolver por dentro, meu filho, as coisas se resolvem por fora. Se você estiver controlado por dentro, as coisas se resolvem por fora. Jesus está pregando de madrugada, e a Bíblia diz que alguns homens vêm trazendo uma mulher seminua, abrem a porta, se dirigem até ele ousadamente, joga aquela mulher nos pés, e ainda atrevidamente diz a ele: essa mulher foi pega em flagrante adultério, e a lei de Moisés, eles estão botando Moisés acima de Jesus. A lei de Moisés diz que mulheres como essa devem ser apedrejadas. Tu vai dizer o que agora? Uma tempestade chegou de madrugada na igreja onde ele está ensinando. Tempestade, irmão, não esperou, mas ele estava tão bem resolvido por dentro. Estava todo mundo no burburinho, todo mundo aqui, sabe, já pegando em pedra, todo mundo já pronto para apedrejar, não só a mulher, mas ele também. E aí ele, aleluia. Se o trovão e o mar erguendo vem, sob a tempestade eu voarei. Você pode ir acima. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Pois Jesus, quando se levanta dali, irmãos, Ele vem numa paz e numa autoridade tão grande, que o que sai da boca dele afasta as ameaças, afasta todos os problemas. Eles vão saindo um por um. Aquela nuvem de testemunhas criminosas, falsas e mentirosas, elas são afastadas. Fica só ele e a mulher numa paz naquela igreja. Mulher, onde estão teus acusadores? Alguém te condenou? Não, Senhor, nem eu. Ei, Ele não lhe condena se você um dia já fraquejou. Ele não te condena se um dia você já negou. Ele não vai te condenar se um dia você recuou. Ei, Ele não vai te negar se um dia você temeu, se você um dia se apavorou, se desesperou. Ele não vai te negar, nem vai te acusar. Muito pelo contrário, Ele vai nos ensinar a viver nessa paz dEle, vencer, irmãos, essas tempestades internas, porque as externas é facinho de dissipar. Tem alguém nessa noite que vai entregar sua vida a Jesus?